Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 12, A Besta de um Chifre. A atmosfera nas arquibancadas mudou e a multidão estava completamente envolvida. Surpresa com a mudança, Noelle observava Leon espancar Pierre. Os espectadores voltaram quando perceberam que era seguro, se aproximando para ver a performance de Leon. Logo, Noelle estava cercada por espectadores. Não consigo acreditar que ninguém tentou interromper isso. Fazia sentido, considerando tudo que Pierre havia feito. Mas era mais do que isso. Ele está canalizando todo o ressentimento que as pessoas sentem em relação às 6 grandes casas. Leon era um ponto focal para a revolta contra a classe dominante. Ele não tinha a proteção divina da árvore sagrada, mas ainda assim estava lidando facilmente com Pierre. Por isso, a multidão estava tão anormalmente envolvida. Leon havia rompido a parede intransponível entre os privilegiados e os desprivilegiados da República. Enquanto Noelle estava ocupada observando, alguém agarrou o seu braço. Lélia! Noelle exclamou enquanto se virava para encarar sua irmã. O cabelo de Lélia estava uma bagunça, em parte porque ela teve que abrir caminho pela multidão. Venha comigo por um segundo, disse Lélia. Mas a luta ainda não acabou. Temos problemas maiores. Lélia, em pânico, puxou sua irmã até que Noelle deixou o seu assento. Há uma guerra acontecendo lá fora. Espera, Clement não havia mencionado algo sobre isso? Noelle voltou seu olhar para Narcisse. Ele estava discutindo algo com um pequeno grupo de pessoas. Eles olharam para a arena, parecendo confusos. Lélia estava mais agitada do que Noelle já havia visto. Aqueles idiotas fizeram uma bagunça completa de tudo. Se eu não fizer algo logo. Noelle se libertou. Lélia a encarou confusa. Irmã. Noelle deu meia volta e voltou para o seu lugar. Vou assistir ao resto do duelo de Leon. Irmã. Lélia chamou atrás dela. Não cheguei perto daqueles caras. Eles são. Ufa, estou exausto. Eu me afastei de Pierre, finalmente cansado de tanto socar. Estou impressionado que você não se esgote fazendo isso. Será que você tem tanta energia assim para intimidar os outros? Pierre estava caído aos meus pés, então dei um chute rápido em sua cabeça. Ele murmurou algo entre dentes. O que você está resmungando? Eu gargalhei. Acho que não importa. Declaro Leon Foubart o vencedor. A voz de Narcisse ecoou por toda a arena. Alguém, chame ajuda médica. Uma enfermeira e um médico de jaleco branco correram para o lado de Pierre e começaram a examiná-lo. Essas são algumas feridas horríveis. Devemos ser rápidos. Eles aplicaram magia de cura e começaram a administrar os primeiros socorros de emergência enquanto Pierre fazia caretas de agonia. O médico era habilidoso, o rosto de Pierre já parecia quase normal. Um grupo armado se aproximou para cercá-lo. Pierre aparentemente achou que eles eram aliados, pois imediatamente retomou sua atitude arrogante. Você é tão transparente como o vidro. O professor Narcisse e a senhorita Louis desceram correndo das arquibancadas e se aproximaram, bem a tempo de ouvir as reclamações de Pierre. Narcisse. Foi ele. Ele é um traidor trapaceiro. Ele me levou para uma armadilha. Mas Narcisse ignorou suas alegações. Chega. Você está envergonhando a si mesmo, Pierre. Além disso, há algo que gostaria de lhe perguntar. Finalmente, era hora de toda a pose de Pierre voltar e mordê-lo onde mais doía. As narinas de Narcisse se dilataram. Por que você está atacando sua própria família? A frota combinada da República teve que intervir. O quê? Pierre encarava Narcisse como um cervo nos faróis. Sua imprudência durante o duelo já foi ruim o suficiente, acrescentou a senhorita Louis com raiva. Mas isso é irreparável.
Por mais que queiramos levá-lo para um interrogatório imediato, você precisa parar o seu navio primeiro, ou melhor, o navio que você roubou de Lyon. Pierre arregalou os olhos para ela, como se não entendesse uma palavra do que ela estava dizendo. Não. Eu não sei de nada sobre isso. Sou inocente. Foi ele. Ele me encurralou. Foi ele. Pierre apontou o dedo para mim. Eu sorri para ele. Sério? Você não é o dono daquele navio. Aliás, acho que é hora de você cumprir sua promessa. O professor Narcisse franziu a testa. Lyon, este não é o momento. Subordinados de Pierre tomaram seu navio. Já causaram danos suficientes? Por favor, nos diga o que você sabe sobre suas fraquezas. Meu sorriso desapareceu. Alguns ao meu redor se mexeram, percebendo a mudança no meu comportamento. Você quer que eu coopere? Um dos seus homens roubou meu navio, fez coisas indescritíveis comigo e meus compatriotas, e você quer que eu coopere? Vamos acabar com a hipocrisia, certo? Eu venci o duelo. E Pierre? Isso significa que você vai me trazer o Enhorno. Imediatamente. Uma veia saltou na testa de Pierre. Eu já disse, rosnou ele. Eu não sei de nada. Ele hesitou, ficando pálido ao finalmente perceber sua situação. O quê? Perguntei. Você não pode trazê-lo aqui. Esqueceu seu juramento? Pierre tremia. Eu juro que vou devolvê-lo. Eu prometo. Só espere um pouco. Eu prometo. Farei qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Só me dê um tempo. A compreensão surgiu no rosto da senhorita. Luiz. Ela olhou para mim. Não me diga. Infelizmente, já era tarde demais. Vai implorar por misericórdia, né? E como você costumava responder às pessoas que imploravam a você? Não que importe. Você irritou a árvore sagrada agora. Pierre havia quebrado os termos de seu juramento. Se perdesse, deveria devolver o que havia tomado, imediatamente. A árvore sagrada não deixaria essa indiscrição impune. Um círculo vermelho brilhante apareceu embaixo dele, e os outros alzerianos se afastaram. Até Luiz e Narcisse recuaram. Apenas eu permaneci, olhando para o círculo. Então, é isso que acontece quando você irrita a árvore sagrada? Pensei em voz alta. Marie já havia mencionado isso nas anotações que ela escrevera para mim. Quanto ao que aconteceria em seguida. Não. Por favor, não. Pierre lamentou e se arrastou para longe. Ele estava tentando escapar, mas videiras saíram do chão e enrolaram em volta de seus tornozelos, puxando-o de volta. Pierre arranhava a terra, tentando encontrar apoio. Por favor. Ele soluçou. Por favor, tenha piedade. Nunca farei isso de novo. Nunca vou te decepcionar, eu juro. Só não tire isso de mim. Não quero viver sem a sua bênção. A senhorita. Louis fechou os olhos e se afastou, enquanto Narcisse olhava para Pierre com horror e curiosidade. Enquanto isso, eu sorria como um tolo. Desista, Pierre. Você perdeu. As videiras subiam pelo seu corpo, torcendo-se ao redor de sua mão direita. Moco e lágrimas escorriam pelo rosto de Pierre, mas ele só podia assistir. Alguém me salve. Qualquer um. Ele estava aterrorizado com o círculo vermelho. Era um símbolo de medo para qualquer pessoa que carregasse um brasão em sua mão. Afinal, esse círculo os privava da bênção divina. Quando tudo acabou, as videiras murcharam e o círculo desapareceu. Pierre ficou lá caído, chorando. Eu me aproximei e olhei para sua mão direita. O brasão tinha desaparecido. Coloquei a mão em seu ombro e me ajoelhei para sussurrar em seu ouvido. Você percebe por que isso aconteceu? Perguntei. Ele não respondeu. É porque você arrumou encrenca comigo. Pierre me olhou. Eu nunca teria ido tão longe se você tivesse nos deixado seguir com nossas vidas, eu disse. Fiz isso porque você começou,
embora eu tenha certeza de que encontrarei uma maneira de aproveitar essa experiência. Ah, quase esqueci. Mais uma coisa, você interpretou muito bem o papel de idiota da vila. Eu me diverti. Eu sorri, e a expressão de Pierre se contorceu de tristeza e lágrimas. A senhorita Louise se aproximou. Leon, você é ainda pior do que eu pensava. Apesar de seu tom, não parecia que ela me culpava por tudo isso. Bem, e agora? Você consegue impedir seu navio de causar estragos. Se não conseguir, não teremos escolha a não ser destruí-lo. Sim, boa sorte com isso. Luxon destruiria com prazer todos os seus navios que tentassem algo. Eu olhei para Arrogas, ainda coberto com a decoração horrenda de Pierre. Bem, acho que vou tentar. Se eu não interviesse logo, Luxon se deixaria levar. E isso só poderia significar mais problemas. Enquanto o Einhorn sobrevoava o território de Feivel, diversos dirigíveis bloquearam seu caminho. Eles viraram de lado, apontando seus canhões para a embarcação rebelde, mas o Einhorn os afundou antes mesmo de entrar em seu alcance. Um enorme castelo erguia-se atrás da frota da República, a fortaleza da Casa Feivel. Os navios alzerianos estavam desesperados para protegê-lo. Luxon flutuava na ponte do Einhorn, aproveitando as brechas na formação inimiga para lançar fogo contra o castelo. Alvejar apenas áreas sem sinais vitais é exaustivo, reclamou ele. O castelo havia mobilizado suas próprias forças, que se juntaram à frota da República para derrubar o Einhorn. Luxon interceptou suas transmissões. Nossos tiros de canhão não estão atingindo o navio inimigo. É difícil acreditar que o reino seja tão poderoso. Eles têm orbes preciosos a bordo? Não consigo acreditar que o próprio segundo filho de Feivel faria algo tão tolo. Sua conversa confirmou que eles consideravam o Einhorn como propriedade de Pierre. Perfeito. Através de uma câmera externa, Luxon tinha uma boa visão do castelo. O lorde da casa estava fugindo como um covarde. Luxon disparou um canhão perto de sua localização, apenas para intimidá-lo, mas o homem usou seu brasão para bloquear o ataque. O selo da árvore sagrada também pôde fazer isso, Que intrigante! E o que é isso? A frota também estava se movendo, abrindo caminho para uma enorme embarcação que se aproximava do Einhorn. O navio capitânia deles está se aproximando. Bem, não é o uso mais eficiente de seus recursos, mas eles devem sentir que é a única maneira de derrubar o Einhorn. Não que eu me importe com o que eles jogam contra mim. O navio capitânio da República era um gigante, com pelo menos 1000 metros de comprimento. Não me importo com o que vocês façam, ordenou seu comandante. Afundem aquilo. Não podemos permitir que um único navio derrube a frota inteira. Ah, sim, eles estão todos tão convencidos de que são invulneráveis à invasão, lembrou-se Luxon. Ele havia conduzido uma investigação minuciosa sobre o assunto. Todos os seus navios estão equipados com um componente que o reino não possui, ele disse. Presumo que isso permita a eles aproveitar a energia da árvore sagrada. Sim, isso faz sentido. Seus navios têm uma abundância de poder. Os navios neste mundo dependiam de pedras de suspensão para alimentar seus motores. Os navios da República não possuíam tais pedras e optavam por uma fonte de combustível muito mais poderosa. Isso aumentava sua capacidade de armas e munições e também podia ser utilizado para criar um escudo defensivo. Enquanto os navios alzerianos lutavam dentro de suas próprias fronteiras, eles eram fortes. No entanto, quando invadiam outras nações, seus navios estavam longe demais para receber a energia da árvore sagrada e, assim, perdiam essa vantagem valiosa. Provavelmente, suas armaduras funcionavam da mesma forma. Os trajes que eles implantaram contra Luxon eram mais impressionantes do que os do reino, mas seus drones ainda os derrubavam facilmente. Isso é tudo que vocês têm. Luxon perdeu o interesse e guiou a Einhorn para enfrentar o navio capitânia inimigo. Vamos atacar. Eles se aproximaram, e o navio capitânia lançou vários botes salva-vidas enquanto sua tripulação fugia em busca de segurança.
O chifre que se projetava da proa do Einhorn tinha o formato de um unicórnio, mas não era apenas para decoração. Ele perfurou o navio inimigo, abrindo-o ao meio. O Einhorn não é um mero navio. Suas forças não podem se comparar. A República havia despertado o ressentimento de Luxon desde a primeira inspeção forçada que impuseram ao Einhorn quando ele e seu mestre chegaram. Agora, ele redirecionava toda essa raiva contra eles. O navio Capitânia era 5 vezes maior que o Einhorn, mas o Einhorn o atravessou. O Einhorn balançava para trás e para frente, cerrando a outra embarcação ao meio horizontalmente. Mesmo depois que o navio Capitânia afundou, a carnificina não acabou. Luxon virou sua atenção para os botes salva-vidas. Então uma explosão iluminou o céu, mas o Einhorn saiu das chamas sem nenhum arranhão. Pessoas gritavam horrorizadas. Isso não danificou em nada. Rápido! Deploy mais navios. Temos que pará-lo. É apenas um navio. Enquanto a frota da República continuava seu ataque, a atenção de Luxon foi atraída para outro lugar. Seus drones haviam recuperado um orbe precioso levemente verde do navio Capitânia. Ah, sim, disse Luxon. Isso será uma bela lembrança para o mestre. Do convés de um dos botes salva-vidas, o comandante da frota da República observava seu navio Capitânia afundar em chamas. Seu rosto se contorcia em desespero enquanto ele encarava o Einhorn com os olhos arregalados. O que é esse navio? Algum tipo de monstro? Ele estava consumido pela tristeza. Quem poderia imaginar que ele estaria encarregado da frota no dia em que sua sequência vitoriosa terminou? Seria uma coisa se tivessem perdido para um navio da República, mas essa monstruosidade havia sido construída em Oldfort. Agora não há nada que possa detê-lo. Murmurou. Com seu navio Capitânia afundado, eles não tinham mais defesas e não tinham como acabar com essa ameaça. Justo quando ele havia perdido a esperança, um pequeno navio navegou para o campo de batalha. O que é isso? Comandante, relatou um subordinado com um comunicador. É a Lady Louise da Casa Hout. Ela diz que eles vão deter a embarcação inimiga. Uma armadura negra levantou o voo do convés do pequeno navio e voou pelos céus, indo direto para o Einhorn. Vários drones se aglomeraram em volta, mas a armadura os chutou para longe e pousou em segurança. Um garoto saltou para fora no convés do Einhorn. Como ele havia conseguido entrar na embarcação inimiga tão facilmente? As forças da República nem sequer haviam conseguido se aproximar. O comandante suspirou e abaixou o chapéu sobre o rosto. Agora é tarde demais. Já estamos derrotados. Era só olhar para o mar de destroços em chamas abaixo para ver quantos de seus navios haviam sido afundados. O árvore sagrada, traga sua justiça divina sobre esse monstro. Ao pisar no convés do Einhorn, Luxon estava me esperando. Vários drones estavam alinhados de cada lado dele, e seu olho vermelho estava fixo em mim. Se você tivesse me dado apenas mais 5 minutos, eu poderia ter destruído completamente o forte da Casa Feivel. Eu ri. Você não mudou nada. De qualquer forma, agora que você serviu ao Pierre, finalmente você me aprecia. Você realmente tem sorte de ter um mestre tão incrível, sabe? Eu admitirei que o Pierre foi terrível. Para usar um termo humano, você poderia dizer que ele me causou tanto repulsa que eu queria vomitar. Embora eu queira lembrar a você que tudo isso foi culpa sua. Você foi quem decidiu apoiá-lo, eu disse. Não teve nada a ver comigo. Comecei a andar, e Luxon assumiu seu lugar usual sobre meu ombro. Foi a solução mais eficaz, ele disse. Embora eu não espere que você entenda. No entanto, graças a meu reconhecimento, consegui obter muitas informações do Pierre. Os corredores do Einhorn estavam muito mais bagunçados do que quando eu parti. Luxon tinha mantido a limpeza, mas muitas das decorações e acessórios estavam estranhamente desaparecidos. Parece que um bando de piratas passou por aqui, eu disse. Bem, mais da metade deles eram piratas do ar, então você não está totalmente errado. Eu nem sei como responder a isso.
Embora tenha sido surpreendente descobrir que tipo de pessoas o Pierre considerava amigos, eu precisava me concentrar em outros assuntos. Aceitei a espingarda que os drones carregaram para mim, cheia de balas não letais. Então, você descobriu algo interessante? Eu perguntei. Sim. Eu pude ter uma boa visão dos assuntos internos da República. Fico feliz em ouvir isso. Quais são seus planos agora? Perguntou Luxon. Bater no Pierre foi apenas um espetáculo secundário. A República em si era a atração principal. Vou dar uma pequena lição em Alzir sobre o quão vasto o mundo realmente é, eu disse. Embora, é claro, eles terão que me pagar pelo meu tempo e atenção. Para esclarecer, disse Luxon, você pretende usar tecnologia vastamente superior, ou seja, eu, para ensinar uma lição à República de Alzir, não é? Não vejo como isso te torna diferente deles. Estou apenas diminuindo a arrogância deles. Quando perceberem que não são os melhores, talvez comecem a se comportar melhor. Você realmente gosta de ostentar meu poder sobre essas pessoas, não é? Com certeza. É a melhor sensação do mundo. Finalmente, chegamos ao hangar de armazenamento, onde os subordinados de Pierre estavam todos amarrados e esperando. Eles realmente fizeram uma bagunça no lugar. Ratos sujos, transformando meu navio em um depósito de lixo. Vamos ter que cobrar extra por isso. A maioria deles recuou quando entrei, mas alguns me encararam com raiva. Oh! Procurando briga, e... Um deles se levantou. Mesmo com os braços ainda amarrados, ele tentou me ameaçar. Seu bastardo, como você ousa? Eu já tinha ouvido o suficiente desse tipo de besteira. Disparei minha espingarda, e ele caiu no chão, encolhido de dor. Cale a boca, eu disse. E fique feliz. Eu derrotei seu chefe, Pierre. Ele chorou como um bebezinho, e ele não tem mais a proteção da árvore sagrada. Parabéns! Ele não pode mais proteger vocês. O grupo trocou olhares e murmurou entre si. Por isso que eu era contra essa coisa desde o começo. Eu não me lembro de você reclamando antes. Bem, e agora, o que fazemos? Disparei outro tiro para o alto para calar todos eles. Com licença, disse um deles. Ele estava usando um uniforme da academia e tinha o rosto servil de alguém acostumado a bajular os outros. Eu não tenho nada a ver com esses outros caras. Você poderia me ajudar? Se eu fizer, juro que valerá a pena para você. Eu olhei para Luxon em busca de confirmação. Ele está mentindo? Ele foi o primeiro a se juntar para machucar o Jean e o Brad. O rosto do garoto se contorceu de raiva. Seu familiar estúpido. Disparei minha espingarda nele. Todos os outros ficaram em silêncio. Você pode dar suas desculpas para os figurões da República, eu cuspi. Mestre, disse Luxon. Um navio da República está se aproximando. Eles estão exigindo permissão para subir a bordo. O que você gostaria de fazer? Ameaçar afundá-lo se tentarem. Os subordinados de Pierre tremerão. Agora, eu disse docemente. Eu não vou matar vocês, mas vou machucar vocês. Muito. Sem reclamações, certo? Vocês já ferraram bastante com as pessoas, então devem ter sabido que isso ia acontecer. Carreguei minha espingarda e a engatilhei, apontando o cano para eles. Vocês espancaram o Brad e o pobre Jean. É hora de pagar suas dívidas. Não importa o quanto eles gritassem e chorassem, eu atirava impiedosamente neles. Os líderes das 6 grandes casas se reuniram para uma reunião de emergência no templo para discutir a besta de um chifre, o Inhorn. Não posso acreditar nisso. Você está me dizendo que toda a nossa frota perdeu para um único navio do reino. Precisamos examinar essa embarcação imediatamente. Era difícil entender como esse único navio tinha conseguido aniquilar completamente suas forças defensivas. A batalha ainda não havia terminado, mas não era exagero chamá-la de uma perda total. Albergue, o presidente em exercício, usava uma expressão tensa. Sr. Lambert, gostaria de explicar isso. De acordo com o relatório de Lambert,
A Casa Feivel havia reivindicado a posse do navio em questão recentemente. Ninguém jamais imaginou que ele representasse uma ameaça tão grande. Lambert tremia de raiva, como uma criança fazendo birra. Vou exigir uma indenização do reino. Vocês têm ideia do quanto meu território sofreu? Não apenas meu porto, meus navios e até minhas instalações militares foram destruídos. A República não pode permitir isso. Fernand virou-se para Albergue. Não estamos chegando a lugar nenhum? Como estão as negociações com o proprietário do navio, presidente em exercício? E aí está o problema. Não estão indo bem. O dono original, e agora atual, Duane Lyon, afirmou que Pierre era o proprietário do navio no momento do ataque, então os danos causados não tinham nada a ver com ele. Além disso, ele alegou que ele e os outros estudantes de intercâmbio eram as verdadeiras vítimas e que esperavam uma compensação. Albergue estava tendo dificuldade em entender por que sua filha apoiava esse homem. Luiz, o que diabos está passando pela sua cabeça? Enquanto a reunião continuava, os outros 5 líderes olhavam com nojo enquanto Lambert uivava que nada disso era culpa dele. Depois que o Enor se rendeu, voltei para a mansão de Marie para verificar ele, que estava deitada de lado em sua cama. Ela não está mais comendo, né? Nosso maior problema havia sido resolvido, mas ele estava chegando ao fim de sua vida. Luxon olhou para baixo para ela. Ela viveu mais do que eu esperava. Estou surpreso. Noelle se aproximou de mim para verificar o cachorro. Eu me pergunto se o Jean vai chegar a tempo. Eu havia enviado Maria ao hospital para buscá-lo assim que ele parou de mexer as pernas. Ele vai conseguir, eu disse. Marie pode parecer inútil, mas ela é muito boa em magia de cura. Embora eu já a tivesse enviado para visitar Jean várias vezes, e ele ainda não tinha aberto os olhos. De repente, um barulho irrompeu atrás de nós. A porta se abriu e Jean entrou correndo. Ele ainda estava coberto de bandagens e vestia seu roupão de hospital. Noelle. Noelle sorriu e o chamou. Jean, você conseguiu. Veja, ele veio por você. Jean estendeu a mão para ela, e ele lambeu sua mão. Ele acariciou a cabeça dela, lágrimas escorrendo de seus olhos. Desculpe. Sinto muito, Noelle. É estranho que ela pareça reconhecê-lo, disse Luxon. Seus olhos e nariz já pararam de funcionar. É amor, eu disse. Isso dói meu coração. Eu deveria estar feliz que ele conseguiu, mas parte de mim se sente responsável por tudo isso. O rosto de Jean era uma bagunça de lágrimas, mas ele apenas as lambia. Obrigado, velha amiga, por tudo. Suas palavras apertaram meu peito. Talvez não fosse tarde demais para ele, afinal de contas. Luxon permitiu que eu realizasse muito mais do que eu jamais poderia sozinho. Como resultado, eu tinha mais responsabilidades do que a maioria das pessoas. Não é bom pensar assim. Eu era apenas um cara comum. Eu não poderia carregar todos os problemas do mundo. Seria arrogante até mesmo tentar. Saí do quarto e Luxon me acompanhou. Fiquei surpreso com tanta delicadeza da parte dele. Noelle se levantou para nos seguir. Por que você não fica com ele, sugere? Tudo bem. Eles precisam de um tempo sozinhos. Afinal, é uma questão familiar. Bem, está bem, eu acho. Eu não achava que seria um problema se ela ficasse com Jean, mas essa não era a minha decisão. Noelle veio conosco enquanto saíamos.